Esse foi o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos nele. Nele, o Senhor que fez o dia. Nós olhamos para os montes, mas o nosso socorro não vem dos montes. Vem do Senhor que fez os montes. Nossa alegria é Ele. E a alegria dele é a nossa força. Há uma gratidão em participarmos do culto ao Senhor, porque nós sabemos quem Ele é. E há uma expressão de dependência no culto, porque nós sabemos quem nós somos. Portanto, quero convidá-los, por gentileza, a colocarem-se em pé, para nós darmos sequência ao culto ao Senhor. Culto que já começou na sua casa, culto que foi dado sequência no carro, aqui na comunhão. O culto já iniciou. Nós vamos dar sequência aqui agora em conjunto com os irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor nos deu mais um dia e em Tua presença nós nos regozijamos. Entendendo que tudo o que o Senhor faz é perfeito por conta da Tua natureza, que é perfeita e santa, nós rendemos-te graças. Nós te louvamos. Estamos certos de que tudo que virá nesse dia, saindo das mãos do Senhor, será proveitoso para nós. Sim, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Por isso, obrigado pelo dia que o Senhor está nos dando. Nós entendemos que ele faz parte de um processo do Senhor para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Aceita o culto que nós prestamos ao Senhor e o fazemos dos méritos de Jesus. Portanto, nós reconhecemos, ó Deus, a nossa limitação e pedimos que o Senhor aceite os nossos louvores por meio de Jesus. E também por meio de Jesus, ouça e responda nossas orações. E também por meio de Jesus, fale ao nosso coração, na palavra, nos louvores, na comunhão. Fale ao teu povo, ó Deus. Nós clamamos isso com alegria e gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se, obrigado. Graças a Deus pelo clima agradável que Ele tem nos dado e as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. À guisa de avisos, eu tenho apenas a agradecer a Deus por sua bondade no que tange ao dia de hoje. Hoje nós teremos um culto de missões, daqui a pouco o pastor nos fará menção disso. Eu quero agradecer o apoio do pastor José Carlos e a sua seriedade no que tange a visão de missões para esta igreja. Muito obrigado mesmo. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, o hino de número 70. Convido aqueles que puderem para se colocar de pé. Tuas obras Senhor, e eterna
gentileza, abra a sua Bíblia em Jeremias 29. Jeremias 29. Versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O Senhor nos trouxe para cá, trouxe você. Vamos orar por esta nação, orar pelo governo, pedir ao Senhor que ilumine a mente deste governo, conceda ao povo de Deus a grata oportunidade de entender a situação e de ser luz para este povo todo. Eu quero chamar o Davi Barnett, que vem aqui orar ao Senhor pela nação, pelo povo de Deus, nesse momento que é necessário sermos luz para o Brasil. Por favor, meu irmão. Alô? Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer porque nós vivemos num país onde nós podemos nos reunir para louvar, para ter a comunhão com os irmãos, engrandecer o Teu nome. Mas também queremos estar pedindo pelo nosso país, pelos nossos governantes. A Tua palavra nos instrui que nós devemos orar por eles, que eles foram colocados debaixo da Tua permissão. Mas nós pedimos por eles, pedimos pelo povo, para que dê sabedoria, dê discernimento, para saber votar, usar o poder do voto, para colocar as pessoas certas que realmente querem trabalhar em prol do povo, Senhor. E realmente que nós podemos ter um país melhor do que ele está. Sim, porque ele é um país rico em termos de natureza, em termos de minério, em termos do povo inteligente, criativo. Obrigado. Mas infelizmente, Senhor, nós temos a nossa população realmente tem sido corrupta. Então nós pedimos realmente para cada um de nós possamos ser luz e sal na terra, para poder estar impactando a nossa sociedade, e assim esse país realmente poder ser um país potente e, mais importante ainda, um país realmente que serve a Ti, Senhor. Então isso que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Os irmãos podem sentar.
Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje à noite estará conosco o pastor Eduardo Franco, do PV Atibaia. Ele estará conosco ministrando em cima desse tema que nós temos adotado esse ano, para que todos os povos o adorem. Nossa intenção é que os irmãos entendam, no decorrer desse ano, para o que o Senhor nos chamou. O Senhor tem nos chamado para anunciar as boas novas de salvação, pregar a Tua palavra, e nós queremos instruir a igreja nesse sentido para que a nossa visão possa perceber aquilo que Deus está fazendo no mundo e aquilo que Ele ainda vai fazer. Pode passar. Pensando nisso, nós temos aqui em agosto o curso do Perspectivas Brasil para ajudar aqueles que querem aprender mais sobre missões, que querem realmente entender como é que funciona. Alguns irmãos aqui da igreja já fizeram esse curso, são 6 ou 7 que fizeram em 2016, e nós agora estamos dando oportunidade para os demais. Sei que tem muita gente aqui que se interessa em fazer o curso, que tem vontade de aprender mais sobre o curso, e é só falar comigo depois. Pode passar? O curso vai ser todas as terças-feiras aqui na nossa igreja, começando no dia 7 de agosto. Então tem um período aí longo ainda, para que os irmãos possam se inscrever no site do Perspectivas Brasil. Só que esse curso tem um investimento. Pode passar? Está ali, ó. Então aquele lá é o investimento único, R$320, que pode ser parcelado para aqueles que fizerem inscrição antecipada. Então no dia 14 de agosto encerra as inscrições. Se alguém quiser se inscrever no dia 14, pode. Só que tem que pagar o valor integral de uma vez só. Tá? Então, no site do Perspectivas Brasil, tem lá turmas, São Paulo, aí São José dos Campos é a nossa turma, e os irmãos poderão se inscrever lá. Quem quiser saber mais, fale comigo, e nós vamos estar orientando sobre isso. É uma grande oportunidade, gente. Dá uma visão excelente sobre missões e muda realmente a nossa visão sobre o que Deus tem feito no decorrer da história. É muito joia esse curso. Amém? Vamos orar então? Pai, nós louvamos ao Senhor pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concede, pela oportunidade de estarmos juntos aqui na casa do Senhor, podendo prestar ao Senhor um culto. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem feito grandes coisas, ó Pai, no meio do Teu povo. O Senhor tem despertado os jovens, tem despertado adultos, tem despertado muitas pessoas para servi-lo no Teu reino. Hoje à noite nós teremos a oportunidade de ouvir um pouco da Tua palavra, que falará ao nosso coração sobre missões. Nós temos trabalhado muito, insistido muito nesse tema. Sabemos que a Tua igreja tem uma boa visão missionária, mas é sempre bom, ó Pai, ouvir e entender aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nações, através daqueles que o Senhor tem chamado e comissionado para levar o Teu Evangelho. Sabemos que dentro do nosso próprio país existem muitos grupos que ainda não foram alcançados para o Senhor. E como igreja do Senhor, nós queremos participar da salvação desses grupos, participar da salvação dessas pessoas que não conhecem ao Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração agora pela manhã, através da Tua palavra, que o Senhor nos direcione à noite também, para entendermos o nosso chamado e nos colocarmos inteiramente à Tua disposição. Obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito nessa igreja. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que tem realmente se dedicado a servir ao Senhor com alegria. Nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Terça-feira fui visitar a Dona Ondina. Estava em casa e nós fomos lá e ficamos sabendo de um testemunho vivido no dia anterior. Na segunda-feira, o genro dela, pastor Jonatas, foi visitá-la. E ele, depois de ler a palavra e de orar, ela perguntou para ele sobre o dízimo. Ela, quando recebe o 13º, ela divide a metade do 13º com o pastor, a igreja do pastor Jonatas e a igreja do filho dela. E ela disse assim, ela falou sobre Malaquias 3:8. E o pastor Jonatas, depois me contando, na quinta-feira, ele disse que não lembrava assim do que estava escrito em 3:8, porque ele sempre está preso no 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Aí rapidamente ele tentou trazer para a memória o 3:8 e não lembrava. Aí ela fez menção do 3:8 para ele, que diz assim:
Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quando ele falou aquilo, ardeu no meu coração não só o temor, mas o medo de cometer esse erro contra o Senhor. Aquilo ficou na minha mente, no meu coração. Tivemos uma reunião na editora e ele fez menção disso outra vez. Para a glória de Deus. E gratidão à dona Ondina, cuja memória é fabulosa. A memória da dona Ondina é fantástica. Ela deve ter em memória uns 10, 12 anos no máximo. É muito gostoso visitá-la e ouvir as histórias que ela conta. De uma memória caminhando com o Senhor Jesus. Quero convidá-los a colocarem-se em pé. Nós vamos agora ofertar ao nosso Deus. Esse momento é um momento de dedicação. Ele não é exclusivo para os membros da igreja. Nem vou pedir perdão aos visitantes como se eu estivesse cometendo um deslize contra a sua memória. Não. Não. Eu quero convidar você a participar desta obra que é eterna, que é santa, que é memorável, que é de Deus, em obediência àquilo que ele falou aqui. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Nós vamos cantar louvores e enquanto cantamos, na expressão de adoração, você vai trazer o seu dízimo e depositar ali. Após isso, nós vamos orar para que Deus dê sabedoria, inteligência, a mesa administrativa como ele tem feito para gerenciar esse dinheiro que é depositado sob os cuidados da mesa. Tá bom? Cantemos.
Aceita, Senhor querido, que nós trouxemos ao Senhor como expressão de adoração. Nós bendizemos o teu nome pela alegria, a oportunidade e a honra de participar desta obra, a maior obra da terra. Eu quero bendizer o teu nome por isso, ó Deus. Muito obrigado. Conceda, ó Deus, à mesa administrativa desta igreja, da tua sabedoria, da tua administração, para que eles possam, ó Deus, gerenciar tudo isso debaixo do temor do Senhor, na orientação do Senhor, como tem sido até aqui. Muito obrigado, Pai, por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como o pastor já disse, nós viemos aqui para cultuar o Senhor, mas o nosso culto já começou muito antes disso. E parte do nosso culto é louvar ao Senhor o tempo todo. E louvar também com cânticos e hinos. Então, que nós declaremos para Jesus que nós viemos adorar e nos prostrar diante da presença dEle, e que só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração.
vamos declarar que Ele é grande e o indigno de receber todo louvor e toda adoração. E que toda a terra venha louvar ao Senhor. Como aroma suave na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa receber a cada dia mais os nossos louvores e que nós nunca possamos esquecer que só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Nós te agradecemos pela tua graça que é derramada sobre nós, Senhor. E que agora nós possamos estar com os corações abertos para a palavra de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem sentar. 2 versículos acima do que nós lemos ainda há pouco, diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não diminuais. O investimento do Senhor é em família. Como era propósito, nós, não apenas o mês de maio, mas sim o mês de junho, mês da família. Hoje à noite, se Deus quiser, nós vamos apresentar ao Senhor os nossos filhos. E vamos orar por eles. Semana passada nós oramos pelas mães e pelas grávidas. Hoje, se Deus assim permitir, pelos filhos, para que o Senhor os proteja. Está conosco hoje pastor Darcy Júnior,
Já o conheço há muitos anos. Assim como há mais tempo ainda conheço o avô dele, que começou um trabalho em Brasília e nós demos sequência. E ele está conosco, ele é o atual secretário da MEAN. E eu quero recomendar a vocês a palavra de Deus na boca do seu servo. Vamos orar por isso? Agora também fala conosco, Senhor, por tua palavra. O teu servo, com temor e tremor, está diante do Senhor. Ele aceitou, ó Deus, a responsabilidade de ser tua boca para todos nós. Confirma isso e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de cada irmão, de cada família aqui representada nessa manhã. Muito bom estar com vocês. Como o pastor já me apresentou, eu sou pastor na Igreja Cristã Evangélica em Sanclerlândia. Sanclerlândia é uma cidade do interior de Goiás. Pode procurar no Google que você vai encontrar. Ela existe. É Sanclerlândia. Eu estou há 12 anos lá com a minha família, com a minha esposa. Minhas filhas já são adultas. Meu ninho já está vazio há uns 5 anos. E eu tenho o privilégio de estar com vocês nessa manhã. A gente fala privilégio, está honrado, mas porque o pastor fazia, eu estou apavorado de estar com os irmãos, né? Porque é muito bom estar aqui. Eu fico muito feliz de poder conhecer outra igreja e a MEAN me permite eu ter esse momento tão bom de estar com os irmãos. E além de pastor, a minha formação é história. Então, eu adoro gente, eu amo gente e eu adoro construção. E eu fico olhando cada detalhe, talvez você nem mais olhe para os detalhes da sua igreja. Mas eu estou aqui, eu só não tirei foto ainda porque eu estava com muita vergonha, mas depois eu vou tirar, porque eu adoro detalhes. E a igreja de vocês tem muitos detalhes que falam da história e contam a história. Nós temos uma igreja na cidade de Goiás, a 60 quilômetros lá da nossa cidade, que é patrimônio histórico da humanidade. Claro que todos vocês já estudaram isso, sabem disso. E a nossa igreja lá é a única igreja cristã evangélica que é patrimônio histórico da humanidade. Você pensa, uau, isso é bom. É muito ruim, porque nós não podemos mexer na igreja, não podemos aumentar a igreja, e o governo não dá um centavo para ajudar a gente. Mas é muito interessante, pastor, dentro da nossa igreja lá na cidade de Goiás, é igualzinho aqui. Todos os detalhes, onde era o gabinete, onde eram as coisas que ficam, lá eles tiveram que aumentar um pouquinho, que é um pouco menor, eles conseguiram afastar uma parede para ficar um pouco maior o tempo. Mas é muito bom estar aqui com os irmãos e ver essa história. Minha igreja tem 42 anos, mas nós temos 2 igrejas nas fazendas que têm mais de 90 anos. Você já imaginou uma igreja na fazenda? Nós temos 2 igrejas em fazendas, onde habitam em Novo Goiás talvez umas 300 pessoas ao redor da nossa igreja. Foi construída a igreja e depois chegou essas pessoas. E na Mata de São Manuel, chamada de Mata São Manuel, que também tem quase 90 anos, que tem muitas fazendas, e nós temos igreja, pastores, e fazem parte do corpo da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. E eu trago esse abraço desses irmãos queridos lá de Goiás, onde a gente está acostumado com 36 graus na sombra, e chega aqui, para mim, eu estou num inverno rigoroso, isso aqui para nós é muito frio, né? Vocês estão tranquilos, né? Mas para goiano isso aqui é para matar. A junta dói, a canela dói, tudo dói. E eu queria ministrar com os irmãos um pouco nessa manhã, pensando um pouco em família, sobre adolescência, criação de filhos. Eu sou casado com a minha esposa tem 30 anos. Eu queria deixa eu dar só um abraço aqui especial para os meus amigos, né? Pastor, o irmão Zé Carlos, que é um companheiro da MEAN há tanto tempo, quero meu abraço, e para o seu Aderbal e a irmã Odila, que já me receberam na casa deles em outras oportunidades, e eu sou muito grato a Deus por ter conhecido eles e outros irmãos que a gente conhece aqui. Como eu estava, pode colocar, minha irmã, para a gente andar, pode ir para o outro. Aí. Eu tenho, minha esposa, nós somos casados há 30 anos, eu tenho uma filha de 29 anos e a outra de 24 anos. A de 29 anos já é casada. Minhas filhas são lindas. E quando você tem filhas, você vai ter
muitos rapazes perto de você. Isso é bom, que você que é pastor, músico vem para te ajudar, né? O rapaz que casou com a minha filha, eu não sei quem está passando por isso, mas acontece. O rapaz que casou com a minha filha era meu guitarrista. Eu pensava que ele estava comigo porque ele gostava de tocar comigo. Mas ele estava comigo só um pouquinho de interesse, né? Não era muito interesse, era só minha filha, né? E graças, casaram também, graças a Deus, continua tocando, né? E seguindo a vida ministerial deles. Mas a gente que tem filho que cresceu, vira os nossos filhos crescendo, a gente sabe como é ter filho dentro de casa. E eu tenho perguntado, você acha que quando você era adolescente, a coisa era diferente de hoje? Deixa eu criar um pouquinho na sua cabeça, né? Você acha que, eu tenho 52 anos, você acha que quando eu era adolescente, é muito diferente do que era de hoje? Eu fico pensando, eu lembrando da minha mãe dizia assim, meu filho, eu não desejo nada de ruim para você. Eu falei, amém, mãe. Mas ela falava assim, eu desejo que você tenha um filho igualzinho você. Eu não sabia se isso era bênção, se era, o que era, né? Mas quando a gente tem filho, você sabe a diferença quando você tem o seu filho e você sabe como que funciona essas questões. O Jaime Kemp, nos anos 80, escreveu um livro chamado Os Turbulentos Anos da Adolescência. Né? Esse título a gente traz do livro, está numa revista da editora, esse estudo bíblico está naquela revista Família Cristã, então você pode adquirir lá também. Mas eu queria muito pensar com você nessa questão da igreja e da família, a importância que nós temos na formação dos nossos filhos. A gente, goiano fala custoso, você entende o que é custoso? Quando eu falo que o menino é custoso? Você morou em Brasília, você sabe, né? Mas o Paulo, você entende o que é um menino custoso? Um menino, como que é a palavra? Peralta, né? Eu era um menino custoso, eu era um menino peralta. Hoje eu seria tratado com Ritalina, psicóloga, né, que é tudo com esses negócios que tem hoje para os nossos filhos, né? Na minha época, não. Na minha época era chinelo. O tratamento era vara, né? A primeira instância, né? Você não tinha direito nem de delação premiada. Você apanhava e pronto. E quando eram seus irmãos, tinha família que todo mundo... Um fazia arte, quem que apanhava? Todos. O pacote era completo. Por quê? Para não errar, não é, irmão? Quem passou por esse momento, o pai batia em todo mundo, ele não errou. Todo mundo. E menino sempre tem culpa no cartório, não adianta. Você olha para ele e já fica, o que foi? Não foi eu não. Tal. Então a gente vai vivendo, e a gente hoje, talvez, porque a gente conversa mais com os nossos filhos, eu estava lendo ontem à noite, diz que nos anos 70, os pais ficavam 5 minutos diário com tempo de qualidade com os filhos. Já pensou isso? 5 minutos? Hoje diz que é 35 minutos que a gente fica com tempo de qualidade com os nossos filhos. O que a gente pode fazer nesse tempo de qualidade contra a internet, televisão? Você vê o desespero das televisões, que ela quer que você fique com ela, mesmo que não seja na televisão. Vá para o aplicativo, você não aguenta mais assistir televisão, e fala, se você perdeu o conteúdo, vai para onde? Porque eles querem que nós fiquemos conectados com eles o tempo todo. E eu queria então convidar vocês, pode ir, minha irmã, a gente lê lá no Salmo 119, o versículo 9. Queria que um jovem pudesse ler bem forte para a gente aí na sua versão. Um de cada vez para não tumultuar. Vamos? Irmã, é você mesmo. É você. É você que vai ter que ler. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Isso. A nossa adolescência é marcada por um monte de crise. A gente não é criança e não é adulto. A gente... Pode ir, irmã. Irmã? Pode ir aí, para a gente ir. A gente é marcado por um monte de coisas diferentes. A gente não é nem criança, nem adulto. Quantos adolescentes nós temos aqui? Quantos adolescentes? Levanta a mão. A psicologia diz agora que adolescente vai até 24 anos, viu, gente? Eu quero dar essa triste notícia para os pais. É 24 anos de idade, não é de crente, não. Nem de crente você tem 24 mais. Quantos adolescentes até 24 anos nós temos? 24 anos solteiro, né, gente? Porque também casado é já demais, né? Sou adolescente casado.
É cheio de fases. Seu pai quer que você trabalhe, uma hora seu pai quer que você trabalhe, aí você, pai, mas eu sou novo, eu quero estudar. Aí na mesma hora que ele não deixa você dormir no sofá depois do almoço, seu pai, aí você começa a namorar. Aí seu pai fala assim, você é adulto, você tem que trabalhar, você tem que trazer dinheiro para dentro de casa. Aí você está lá dentro, deitado no seu sofazinho, dando aquele soninho gostoso, e você levanta e fica assim pensando. Aí você começa, no outro dia, você arruma uma abençoada na igreja, o rapaz ou a moça arruma um abençoado, começa a namorar. Aí o pai chega para a mãe e fala assim, uai, amor, fulano está namorando? Uai, tá. Uai, mas como? Ele é uma criança. Aí chega para o filho, filho, você está namorando? Como é que você vai... Uai, pai, ontem o senhor falou que eu era um cavalão, que eu era adulto, que eu já era homem, que eu tinha que seguir minha vida, eu tô... Mas como que você está namorando? Você é uma criança. Aí o cara fala, gente, eu sou criança ou eu sou adulto? E aí isso é o mínimo. Isso é o mínimo. E há tantas outras coisas, o tanto de cobrança que nós colocamos sobre os nossos filhos. Outra cobrança que nós colocamos é o que você vai ser amanhã. Poucos pais chegam para o pastor Zé Carlos e falam assim para ele assim, pastor, meu filho nasceu semana passada, quero consagrar ele, já entregar aqui que ele vai ser missionário. O senhor pode começar, a partir de 4 anos, começar a treinar ele para ser missionário. Quantas vezes já aconteceu isso com você? E nem vai acontecer. Nós preparamos nossos filhos desde pequenininho para quê? Bate a mão na cabecinha do bichinho. Você vai ser melhor do que o papai. Você não vai passar o que seu pai passou, não, menino. A gente não faz isso. A gente quer que os nossos filhos cresçam, sejam melhores, sejam boas pessoas. Só que a gente vai botando um peso, e vai botando cobrança, e vai botando coisas pesadas. Os meninos vão ficando estressados. Adolescente tem resposta atravessada. Você fala uma coisa, depois ele está calmo, mas ele tem. Quem é pai, não precisa sofrer com Google, com internet. É só perguntar para adolescente. Adolescente sabe tudo. Você ensina ele um negócio, o que ele responde para você? Já sei, pai. Eu sei. Eu sei que se eu fizer isso, tá? Então pergunte para ele que ele sabe tudo. Mas por quê? Porque a gente está numa fase de adaptação de conhecimento. E aí os pais, que a gente já é maduro, não é, irmãos? Os pais, nós somos pais, não somos? Você erra. O pai erra na criação do filho? Erra, irmã? Infelizmente a gente erra, né, gente? A gente erra, a gente dá conselho errado às vezes, a gente fala palavra que não deveria ter falado. E nossos filhos então vão sendo criados e andando nessa crise, nesse mundo. A igreja ensina uma coisa aqui no domingo, segunda-feira a escola quer ensinar outras coisas. O tempo que seu filho passa na igreja, irmãos, é infinitamente menor do que ele passa na escola e infinitamente menor do que ele passa dentro da sua casa. E talvez é um erro muito grande a gente achar que a igreja sozinha vai conseguir fazer o que é serviço nosso de pais, de sacerdotes da nossa casa. A igreja é um instrumento, a igreja é um canal, a igreja nos capacita para cuidar dos nossos filhos. Teve gente que casou muito cedo, teve filho muito cedo. Menino não vem com manual de instrução. Tinha uma nenenzinha aqui agora, linda, maravilhosa, na hora do louvor, cantando com as perninhas, né? Mas não vem manual com ela. Não vem agora faça isso. A gente vai na intuição. A gente liga para a mãe. A gente tem uma menina que tocava com a gente, ela é pediatra, novinha. Quer dizer, ela não é tão novinha, mas a cara de novinha, né? E aí, muitas vezes ela estava no consultório, chegava um bebezinho para ela atender com alguma coisa, e ela ficava em dúvida, ela disfarçava, ia na outra sala e ligava para a mãe dela. Mãe, tem um nenenzinho aqui com isso. Ela falou assim, minha filha, quem estudou para ser médica foi você. Eu criei você, foi na intuição, Deus que me ensinou, agora você se vira aí. Mas mãe, mas o que eu posso? Não, filha, tchau, se desligava. Então a gente cria os nossos filhos meio que na intuição, e a igreja nos ajuda com isso, o resto é serviço nosso. Vamos caminhar mais um pouquinho? Então, o que a gente tem? Os perigos do mundo atual. Pode ir, minha irmã, que a gente vai acelerar um pouquinho agora. Lá em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas eu vou poder ver e posso pegar até, mas nem tudo me convém.
Os nossos filhos estão expostos no mundo hoje muito mais do que nós fomos no passado. A tecnologia, os celulares, a gente tem botado celular na mão dos nossos filhos muito novos. Dr. Augusto Cury tem escrito algumas coisas condenando crianças pequenas ficarem com o celular na mão, ficar mais de... ele vai falar de celular com criança acima de 12 anos, né? Ele vai dizer que uma criança não deve ficar 1 hora por dia ou por semana mexendo com tecnologia. A gente, talvez quando você foi criado, eu não sei como que é a história em São José, mas talvez você foi criado jogando bete, jogando bola na rua, né? Mas hoje nossos filhos não fazem mais isso. Não brincam, não pode brincar mais na rua, não tem um campinho de terra. A gente vê os jogadores hoje, os técnicos dizendo, falta base, quer dizer, falta o cara ter jogado descalço, ter ido lá no chão jogar. Nossos filhos não brincam mais disso, nossos filhos são criados nos apartamentos, nos condomínios, nas casas. Eu moro numa cidade muito pequena, e na minha cidade a gente cria os filhos fechados. Quando vai para uma fazenda, quando vai para um lugar. Por quê? O mundo faz isso com a gente, põe a gente trancado e os outros ficam, né? O mundo fica solto. E a gente fica o tempo todo vigiando os nossos filhos. Nossos filhos são seduzidos por esse mundo globalizado. O problema de achar que sabe tudo, porque eles têm acesso a muita informação e essa informação nem sempre é tão boa e tão limpa que chega para eles. E como que eu e você que somos mais velhos, eu nem sei que geração que eu sou mais, né? Eles falam que a gente é geração X, Y, eu acho que depois do Y, não sei como é que funciona esse negócio, de tão velho a gente vai ficando por fora dessas coisas. E você não sabe mais o que fazer, né? Eu lembro que em 2000 a gente pregava que os computadores tinham que ficar na sala, porque a gente estava trancando os filhos com os computadores dentro do quarto e não sabia o que estava acontecendo. Põe o computador na sala. Meu irmão, hoje, o que adianta computador na sala com os celulares de hoje? O meu celular hoje ele tem mais memória, 10 vezes mais memória, 10 vezes, umas 30 vezes mais memória do que o meu primeiro computador, né? Então, a gente não tem mais isso, a gente tem que ter o quê? Confiança, conversar, sentar, arrumar jeito de ter diálogo. Um amigo meu passando uma luta muito grande com o filho dele, o filho muitas respostas prontas, muito mal educado, foi médico, psicólogo, e aí descobriu, conversando com ele, a questão de divertimento fora das telas. E esse meu amigo, então, pegou o filho dele, comprou skate, comprou patins, comprou bicicleta, e os dois foram para a praça. Todos os dias iam para a praça. Brincavam, corriam, os dois, o pai, gastando tempo com ele. Resultado, aquele garoto mudou totalmente. Aquele garoto mudou de atitude, aquele garoto virou um garoto mais feliz, aquele garoto formou, ele está fora do Brasil hoje, mas ele está trabalhando fora e teve uma vida normal, porque o pai começou a gastar tempo com ele, começou a brincar com ele, começou a andar com ele. Então nós temos que estar atentos às amizades, ao que eles acham desse mundo, e os responsáveis pelos adolescentes precisam estar atentos e presentes nesse cotidiano, mostrando confiança, amizade, ouvindo e compreendendo as mudanças. Pais, eu trabalho com adolescente há muito tempo mesmo. Se a gente não gastar tempo ouvindo os adolescentes, nós vamos perdê-los. A BU soltou uma pesquisa triste, muito triste agora, recentemente, no começo desse ano. De cada 10 garotos nossos que estão chegando na faculdade, 10, 7 estão desviando. 7 estão desviando. E aí eu fiz a pesquisa com os meus, da minha igreja. Eu moro na cidade pequena, muitos saem para estudar fora. De todos os garotos da minha igreja que eram firmes na igreja, tocam na igreja, tem algum ministério na igreja, mais ou menos isso, dos 7 que saíram, só uma garota está firme na igreja, está com grupos pequenos. Ela foi para uma cidade que não tinha cristã evangélica, ela abriu 2 grupos pequenos, um na faculdade e um na casa dela, e só ela ficou firme. Os outros são crentes só quando vão para a nossa igreja, não vão em nenhuma outra igreja quando estão morando fora da cidade. Isso é muito triste, porque quando você não continua recebendo a palavra do Senhor dia após dia,
Você vai acostumando com isso. Se você ficar 2 domingos sem vir na igreja, no terceiro domingo, você já começa, não, eu estou tão cansado, acho que eu não vou hoje não. Você desacostuma de estar na casa do Senhor com as pessoas. E os nossos filhos muito mais, porque eles têm muitas outras atividades, muita coisa para fazer. Segundo, os deveres dos pais e dos filhos. Né? A gente aprender a lembrar que, lá em Efésios 6, de 1 a 3, a gente não vai ter tempo, depois você pode ler com calma, a gente precisa de lembrar que os nossos filhos precisam ser obedientes, honrar aos pais, receber conselhos. Os pais precisam dar exemplo. Eu tinha uma família na nossa igreja que vinha de manhã para a escola bíblica, a família trazia os filhos desciam para dentro da igreja e eles iam para a fazenda. E a hora que terminava o ensaio, eles voltavam para buscar os meninos para ir almoçar na fazenda. E a gente foi conversando com essa família, falando disso. Que exemplo que você está dando para o seu filho? Esse garoto é um dos que está estudando fora e não está indo à igreja mais. Porque as pessoas querem que, às vezes, empurram, mas não demonstram. Nossos filhos, irmãos, quem tem filhos sabe disso. Nossos filhos gostam de ver o nosso exemplo. Nossos filhos somos nós, nós somos espelhos do bom e do errado, da coisa boa e da coisa ruim. Nossos filhos olham para nós e querem ser como a gente, se a gente for gente boa. Lembra você quando você casou, você falou assim, eu não quero fazer as coisas que meu pai fazia. Meu pai era muito diferente, eu não gosto do jeito que o meu pai tratava as coisas. E quando você casa e seu filho chega, você se pega fazendo as mesmas coisas que seu pai fazia. Aí você fala assim, nossa, misericórdia, meu pai fazia isso. Eu não quero fazer isso. Então a gente precisa pensar nisso. Terceiro, a igreja como um refúgio. A igreja precisa ser um lugar seguro e agradável. Irmãos, se a gente achar que a igreja é um lugar só para a gente vir cumprir tabela, vir assistir culto, vir prestar culto, vir para a igreja, e não for algo alegre, que alguém olhe para mim, me cumprimente, sorria para mim, que a gente venha para cá, o pastor nos ame, mas que os irmãos também se amem, os nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças, não vão querer esse ambiente. A igreja precisa ser um ambiente de crescimento, de boas amizades, um ambiente de segurança. Irmãos, nossos adolescentes precisam vir para cá e entender que esse lugar aqui é seguro para elas. Nós não somos o melhor lugar do mundo, mas nós estamos muito pertinho de ser. Nossos índices de droga, de bebida, de gravidez na adolescente beiram a 0, porque aqui é um lugar seguro. A igreja é um lugar seguro. Eu tenho 12 anos que eu pastorei numa igreja do interior. As pessoas que congregam conosco na nossa comunidade, em 12 anos eu tive 2 casos de adolescência, de gravidez na adolescência. E você sabe qual é o índice de gravidez na adolescência no Brasil e no mundo? A cada 12 segundos uma garota fica grávida. 12 segundos, meu irmão. Então a igreja é um lugar que ampara. A igreja é um lugar que ensina. A igreja é um lugar que os nossos adolescentes precisam olhar e falar assim, aqui é o lugar que eu quero ficar. Vamos caminhar mais um pouquinho? Então a igreja deve ser... Aí a próxima slide, fazendo favor, irmão. Olha lá, irmãos, a igreja tem que ser como aquele farol. O farol, o navio pode ter um monte de tecnologia, mas se toda a tecnologia do navio falhar, o capitão vai procurar um farol. O capitão vai esticar os olhos para o mar e vai ficar desesperado procurando um ponto de apoio. A igreja é esse farol. Nossos filhos, nossas casas, temos que olhar para frente e procurar esse farol. E você e eu temos que estar com os braços abertos para receber os nossos filhos. A igreja precisa ser aliada, acessível e dar oportunidade. A igreja precisa dar oportunidade para os nossos filhos, não somente no louvor, no teatro, nessas áreas que parece que é onde eles querem sempre, né? Mas tem outros lugares. A gente precisa de encontrar o que ele gosta de fazer e oferecer essa oportunidade. E os adultos, porque quem é o experiente da relação? Somos nós. Então nós, como experientes, devemos estar prontos para ajudar os nossos adolescentes. Prontos a mostrar para ele que existem outras coisas para eles fazerem. Se o rapaz não canta nada, já viu o irmão que assoviando ele desafina? Né? Batendo palma, né? Quando você bate um gancho, você não consegue acertar o tempo da música de forma nenhuma.
1, 2, 3, 4, cara, blá, né? O regente tenta consertar e o irmão vai. Aí você, não, tem que ser no louvor. Não, tem outros lugares, tem portaria, tem recepção. Você sabia que a pessoa que fica na recepção é tão importante quanto quem está pregando? Porque se você me distratar na hora que eu entrar na sua igreja, eu não sei se eu vou ficar sentado aqui para ouvir o que vai acontecer depois, não. Eu tenho que ser amparado na hora que eu chego para a igreja. Os adolescentes precisam ser amparados quando vêm para a casa do Senhor. Você acha que é fácil trazer adolescente para a igreja, irmãos? Quem é pai de adolescente sabe. Tem futebol à tarde, tem não sei o quê, tem um monte de coisa à tarde. Vamos tomar banho. O pai já chega, a mãe já chega num nível de estresse no culto à noite altíssimo, porque já brigou com todo mundo. Sobrou até para o cachorro, que ninguém... Vamos tomar banho, vamos arrumar, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor. Você viu o menino desligar o computador? Filho, desliga o computador, está na hora. Já vou, pai. Filho, estou desligando, pai. Ei, mas esse computador que o senhor me deu não vale nada. Olha o tanto que demora para desligar. E o Facebook está comendo lá, né? Porque não desligou. Então, temos que ser acessíveis, aliados e mostrar para os adolescentes. Quarto, e a gente caminhando para encerrar, a importância da família. A família precisa ser um porto seguro, um solo firme, a proteção e acolhimento. Irmãos, um relato pessoal, meu irmão caçula meu pai ficou viúvo muito novo, meu pai casou de novo, eu tenho uma madrasta que é mãe-drasta, a gente brinca com meu pai que se meu pai largar dela, a gente larga dele e fica com a minha madrasta, para você ter uma ideia, tanto que a minha madrasta é boa. Meu irmão caçula do segundo casamento do meu pai, o meu irmão caçula desse segundo casamento se casou em novembro de 2016. Cerimônia linda, eu e meu outro irmão, que é pastor, fizemos o casamento deles, gastaram sem precisão. E quando foi novembro, chegou em junho, minha cunhada chegou para o meu irmão e falou assim, olha, eu queria te falar um negócio, não era o que eu queria não, eu não queria casamento, não era isso não, homem me mandar, me pôr horário, eu gosto das minhas coisas, eu gosto de gastar meu dinheiro, vamos fazer o seguinte, você volta para a casa do seu pai, eu volto para a casa da minha mãe, e a gente mantém o apartamento aqui, o nosso apartamento, para ser nosso lugar de namorar e tal. Meu irmão falou, não, eu não casei para isso não. Eu não reuni minha família, botei meus 2 irmãos pastor para fazer um casamento desse não, minha filha. E tentou, separaram. Ela não quis, ela queria continuar namorando meu irmão. Isso foi muito triste para nós, porque foi o primeiro divórcio da nossa família, nós nunca tínhamos visto divórcio na nossa família. Mas o que aconteceu? Minha filha mora lá com meu pai, a minha filha caçula, solteira. O que a minha família, meu pai, minha madrasta e minha filha fizeram? Abriram os braços e acolheram ele de novo. E ele com muita vergonha, pensa que você casou, saiu com as suas coisas, você voltar com as suas 2 mochilinhas para dentro de casa de novo, para morar na casa da sua mãe de novo. É muito triste, meu irmão voltou. Meu irmão é muito sistemático, muito sisudo, ele é advogado, então tem aquela cara, né, de advogado que a gente morre de medo, né? E meu irmão é daquele jeito, muito entristecido, mas ele voltou para a casa do meu pai, minha madrasta, minha filha, acolheram meu irmão. Nós acolhemos meu irmão. Eu saí um dia da minha cidade, a 130 quilômetros de Goiânia, e nós somos 4 irmãos homens e uma irmã mulher. Nós fizemos uma noite dos homens, saiu só os irmãos homens. Nós fomos jogar boliche, nós fomos comer pizza, nós fomos ouvir meu irmão, a gente foi chorar com ele, a gente foi gastar tempo com ele, a gente acolheu ele de volta. Porque isso é a casa. Isso é você que é adolescente, acontecer alguma coisa, você saber que a sua casa é o lugar que você vai chegar e você vai ser amparado e acolhido. O doutor Roberto da Mata, ele diz que a nossa casa é o lugar onde a gente é único e insubstituível. Temos um lugar singular numa teia de relações marcadas por muitas dimensões sociais importantes. A nossa casa é o nosso lugar especial. Lá dentro a gente é gente, lá dentro a gente é quem nós somos, lá dentro é que você anda com meia, você levanta com o cabelo todo bagunçado, é onde você conversa do jeito que você conversa, que você é você. E é o lugar
que você precisa ser amparado. Se o adolescente, o jovem, a criança não for amparada na sua casa, nós vamos ter muitos problemas na nossa sociedade. Para a gente encerrar, todos nós que somos envolvidos com adolescentes, vamos ler juntos? Vocês conseguem? A gente pode ler juntos? Vamos lá? Todos nós, confiantes, eles precisam de quem os ame e os respeite. Seja firme, seja duro, mas seja amável. Se você está perto do seu filho aí, seria uma boa hora de você disfarçar, esticar a mão e dar um abraço no seu filho. O meu pai tem 74 anos, muito sistemático, assim. Ele é muito gente boa, mas tem as coisas dele. Ele adora ganhar beijo das netas. Mas dos filhos, meu pai entorta todinho para ganhar um beijo da gente. Meu pai, ele fala, se eu gostasse de homem, eu andava com fotografia do seu avô no bolso. Ele tem essas coisas, né? Mas todos os nossos irmãos, a gente beija meu pai. Eu acho que ele faz agora já é de graça, né? Mas a gente beija ele, a gente faz questão de mostrar isso para ele. Eu sei que é difícil para alguns de nós fazermos isso, mas precisamos demonstrar o nosso carinho, o nosso afeto. E um beijinho no pai e na mãe é uma coisa maravilhosa que você pode fazer. Só quem perdeu o pai, eu apelo nessa hora do meu sermão, irmão. Só quem perdeu o pai e a mãe sabe a falta que faz o cheiro da sua mãe. Eu perdi minha mãe tem 30 anos, em plena Copa do Mundo. Aquele dia que o Zico errou o pênalti contra a França. Coitado do Zico, a gente fica lembrando do Zico disso, né? Mas naquele dia minha mãe faleceu. E até hoje eu morro de saudade do cheiro da minha mãe. Então você precisa abraçar e beijar os seus pais. Cuidar dos seus pais. Porque é isso que nós temos que aprender e honrar a cada dia a nossa família. Amém? Posso orar com vocês? Vamos voltar a ficar em pé. Eu não sei como é que funciona, mas se você pudesse ficar perto do seu filho, seria tão bom você poder demonstrar o seu afeto por ele. Você está brigado, dá uma piscadinha, fala assim, depois a gente conversa, mas vamos orar junto aqui. Família é algo maravilhoso, irmão. Deus te deu a sua família. É essa aí que é a sua família. Você foi lá na casa do seu sogro e pegou essa moça que está aí do seu lado e levou ela embora e constituiu sua família, não foi? Então, cuide dela, zele dela. Alguns estão há poucos dias, alguns já têm alguns meses que estão juntos, né? Tem uns 50 anos, 60 anos juntos. Então, cuide, zele. Vamos orar. Senhor, eu agradeço tanto ao Senhor por essa manhã com os meus irmãos. Eu agradeço tanto ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem sobre a vida deles nesse lugar. E que o Senhor continue falando e abençoando cada família aqui representada. Cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó, cada responsável. Que o Senhor possa cuidar dessas pessoas. O Senhor possa falar o coração delas a cada dia. Ensina-nos a lidar com os nossos filhos. Ensina a lidar com os nossos filhos adolescentes e jovens e adultos. Que a igreja, cada dia mais, possa ser um lugar de segura, um lugar acessível, um lugar de proteção para a nossa família, Senhor. Cuida de nós. Eu oro também por essa igreja, eu oro pela liderança dela, pela equipe pastoral, pelos presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, por cada membro, por cada congregado desse lugar. Que o Senhor continue falando ricamente com essa igreja, fazendo ela prosperar, fazendo ela crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos.
queremos agradecer a clareza da palavra, o desafio que nos foi lançado de observar os nossos filhos e atentar para esta realidade que o ensino é nosso. Há uns 10 dias, Davi e Beth trouxeram para nós um desafio de olhar os nossos adolescentes sob a perspectiva da enfermidade na alma deles. Aquilo foi tão impactante para mim que eu estou querendo trazer aqueles preletores para uma série de estudos na EBD. E hoje fui estimulado por esse desafio. É uma responsabilidade nossa. Não consegui ainda acertar a data com o Samuel por conta do seminário que nós estamos tendo, né? Mas eu acho que ali agosto, julho, agosto, nós queremos estender para 2 ou 3 aulas. Já falei com o preletor e ele aceitou. Falta só acertar o nosso calendário. E eu quero, por isso mesmo, agradecer a Deus pela palavra. Ontem, acertando os detalhes com o pastor Daci, ele disse assim, eu posso falar sobre família? E eu falei para ele, olha, o junho é o mês da família. Nós estamos exatamente trabalhando com isso, para desmistificar que só maio é o mês da família, mas todos os meses do ano. Porque nós vivemos em família todos os meses, né? Quero convidá-los a colocarem-se em pé. Quero pedir o Levi que venha aqui orar. Neto de presbítero, de pastor, filho de presbítero. Ele vai orar ao Senhor que nos conceda a nós, os pais e os avós, sabedoria para acompanhar os nossos filhos, em especial nesta fase da adolescência. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado porque nós estamos na casa do Senhor. É verdade. Eu queria te agradecer pela mensagem que o pastor trouxe hoje, Senhor, e pedir que o Senhor dê sabedoria aos pais, aos avós e também aos filhos, Senhor, para ter esse discernimento de ter uma relação saudável, Senhor, com a nossa família e também com Deus, Senhor. Que esse relacionamento seja perfeito e agradável para todas as casas aqui presentes, Senhor. É tudo isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus abençoe a sua casa. E abençoe os teus relacionamentos em casa. Que estar em casa seja estar no melhor lugar da terra. No mais seguro ambiente da terra. Onde o amor é pleno. Onde a graça é plena. Onde a confiança é plena. Onde o amor é muito claro. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe com paz e provisão a tua mesa. Deus abençoe os seus filhos, seus netos. O Senhor Jesus seja com você. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o consolo e a mediação do Espírito de Deus seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta esperada de Cristo Jesus. Amém.